Um grupo de amigos de faculdade reúne-se em uma mansão isolada no meio da floresta às vésperas do casamento de um deles. É um cenário propício para que apareça um assassino mascarado e vitime um a um os membros daquele grupo até que uma garota final apareça para se vingar. Ao menos é isto que poderia ter sido, à primeira vista, Identidades em Jogo, um filme que fez algum burburinho no Festival de Sundance desse ano e que a Netflix adquiriu os direitos de distribuição e lançou no seu catálogo nesta última semana. Mas em vez de trilhar o caminho do terror, como esse exemplo hipotético que eu acabei de citar, o filme trilha o caminho da ficção científica, discutindo certos aspectos de como nós nos relacionamos com os nossos próprios traumas e a nossa própria maneira de nos enxergar como avatares em redes sociais, a partir de uma invenção trazida por um visitante inesperado. Essa invenção possibilita que as pessoas troquem de corpo umas com as outras, e isso acaba servindo como base de um jogo, uma brincadeira no qual eles tentam adivinhar quem é quem, até que as coisas naturalmente saem do controle e traumas, ressentimentos, frustrações, inveja, vingança comecem a fazer parte de um desdobramento bastante imprevisível. Um ponto interessante de Identidades em Jogo é a originalidade da invenção que é trazida para dentro do filme, enquanto mantém certa convenção na abordagem dos dramas de seus personagens, tentando fazer uma associação contemporânea com o mundo em que nós vivemos. Desde o princípio do filme, nós temos essa ideia de personagens que tentam ser uma outra pessoa para agradar aquelas pessoas ao seu redor. Não é muito diferente do que aquela ilusão de felicidade ou de sucesso que as pessoas comercializam nas redes sociais e que acabam provocando ansiedade, a frustração em outras pessoas que enxergam aquela realidade e incapazes de viver aquela mesma realidade cobram-se bastante por não fazer. O filme, assim, fala muito dessa lógica de role-playing, de ser uma outra pessoa, de vestir um avatar de uma maneira literal, de tal sorte que personagens dentro do filme vão poder ser, talvez, quem sonhavam em ser, ou vão poder experienciar, nem que por um momento, uma outra imagem refletida no espelho. Quando, por exemplo, publicam uma foto na internet e recebe milhares de curtidas instantaneamente, diferentemente das duas curtidas que havia recebido antes. O roteiro do filme diagnostica o mal da sociedade contemporânea, bem maior do que sociedades anteriores, e tenta explorá-lo através da chave da ficção científica, com uma invenção que, embora já tenha sido discutida em outras ocasiões dentro do cinema, uma invenção ou mesmo um elemento de fantasia que permite que, ao estarmos dentro do corpo do outro, desenvolvamos uma empatia para que nós compreendamos o outro, a diferença do outro. Só que aqui nesse filme, em vez de caminhar nessa trilha da empatia, nessa trilha da identidade, os personagens caminham numa outra chave, buscando satisfazer aqueles desejos ou buscando satisfação daquelas mágoas que guardavam consigo há muito tempo. Para um tema bastante contemporâneo, a direção do Greg Jardim, que também escreve o roteiro, adota certas decisões de linguagem cinematográfica que são muito ostensivas, são muito expressivas. Não apenas a decupagem do filme é muito intensificada, como também a montagem, com seus planos divididos no meio, seus cortes ágeis. Sua edição visual, quando ele vai, por exemplo, contar uma história passada, utilizando apenas fotos de álbuns de fotografia. E junto a isso, também a direção de fotografia, que tenta intensificar as cores neon, tornando-as ainda mais saturadas, a trilha sonora e determinados elementos que conferem agilidade, conferem jovialidade, não apenas em um título retórico, que faz sentido com a própria narrativa e que está inserido, mas até mesmo para tentar manter a atenção de uma geração que senta diante da televisão mexendo no celular ao mesmo tempo. É um filme muito ágil e cuja agilidade é reforçada pelo mistério, já que a própria brincadeira é um convite para o espectador tentar adivinhar quem é quem. Então passamos algum tempo da narrativa, mesmo que com dicas dadas pelo diretor, na forma de uma câmera infravermelha que revela quem é a pessoa que está detrás daquela outra pessoa, quem é a personalidade que ocupa aquele corpo em determinado momento.
E ainda assim nós tentamos, poxa, são 7 personagens centrais e nós tentamos identificar, tá, se esse aqui é esse, então quem é esse? E a gente passa por esse trabalho, essa brincadeirinha ao longo da narrativa, sobretudo na segunda rodada, que é quando as coisas começam a ficar mais agudas, obtusas e quando os desdobramentos começam a ser mais imprevisíveis. Esse mistério que nos envolve para tentar identificar quem é quem também é reforçado pelas informações que são dadas pela narrativa e que muitos de nós podemos deixar passar gratuitamente e que, quando são retomadas, acabam tendo um senso de satisfação maior, como, por exemplo, uma personagem budista que afirma ter sido capaz de enxergar o seu corpo do lado de fora e que em certo momento de fato faz isso, tem a oportunidade de se enxergar estando do lado de fora. É um filme que faz um bom trabalho em plantar pistas alternativas e até soluções heterodoxas, ao mesmo tempo em que acaba me parecendo um filme confortável consigo próprio, já que, em vez dele trilhar o mesmo caminho que obras parecidas com essa, como Primer, como Coherence, como Time Lapse, ele vai procurar um final bem explicadinho, um final bem redondinho. Nem que isso seja frustrante e acabe eliminando o prazer de nós podermos vivenciar o filme pós-filme, de tentar identificar, poxa, quem foi quem, afinal de contas? Nesse sentido, além do filme ter um recurso que nos proporciona saber quem é quem, que é justamente essa câmera infravermelha, uma câmera que aumenta o suspense em certos momentos, já que nós temos uma informação que os personagens não têm, então nós ficamos em suspensão, aguardando o que vai acontecer. Mas no restante do tempo, essa câmera apenas estraga o prazer de tentar adivinhar. Mas não bastasse ela, tem também uma personagem Deus Ex Machina, praticamente, que serve ao propósito de explicar para o espectador no final da narrativa quem está no corpo de quem, como as coisas foram resolvidas, enquanto o filme se satisfaz com um desfecho mais orientado a discutir questões de gênero, questões de sexualidade e questões de relacionamento, que acaba sendo bem mais frustrante do que as possibilidades que o filme havia aventado até então. Não dá para eu julgar o filme pelo que ele poderia ser, mas pelo que ele é. E mesmo que eu tivesse gostado que o filme se encerrasse no momento em que uma personagem chega na mansão e fala uma palavra, e bem ali poderia ter acabado, infelizmente eu não sou o diretor do filme, não sou o roteirista do filme e preciso avaliar o filme pelo que ele é, e não pelo que ele poderia ser ou pelas ideias que eu carrego dentro de mim. Dito isso, Identidades em Jogo é um bom e movimentado filme, inteligente, tem boas ideias, até que tropeça nos minutos finais. Portanto, para ele eu dou 3 estrelas e meia em 5. E o filme está disponível no catálogo da Netflix. Ah, e se você acabou de trocar sua identidade comigo, faça como eu, clique no botão de se inscrever e acompanhe as críticas dos lançamentos no cinema e no streaming aqui no Cinema com Crítica.